coisa que eu percebo, então, você tem essas três linguagens aí muito latentes em você, do improviso, da palhaçaria e da música, e isso, como que você se encontrou? Porque o Célia é uma formação mais de teatro realista, inclusive, né? Ela tem até uma linha mais Stanislavski, mais realista. Você encontrou, parece, uma brecha lá para desenvolver outros projetos, né? Porque a gente estudou muito a Viola Spolin, né? Lá, e práticas que a gente fazia como se fosse um circuito criativo, né? Onde a criança entrava, a gente montava, preparava esse espaço para a criança, né? Era muito lindo isso, porque a gente tinha uma coisa de reconhecer o que a configuração da turma, né? E vendo, experimentando histórias, né, os temas do dia, e a gente criava o campo criativo para ela viver uma experiência, né? Então, a gente, sei lá, então vamos uma história de terror, né? O Grúfalo, eu adorava o Grúfalo, até hoje eu tenho um livro aqui. Então, tinha o Grúfalo, então eu montava ali, a gente vivia um circuito criativo onde ela passava, ela chegava na casa do Grúfalo, aí ela ia para o jardim, aí aparecia o Grúfalo, né? A gente tinha parcerias, os assistentes, né? E aí tinha o canto da música, aí tinha o canto que ela punha o figurino dela. Então, a criança vivia um circuito criativo onde ela se experimentava. Legal. E é o valor disso, né? Porque é diferente do que muitas, depois dessa época, porque isso era 90 e pouco, eu nunca lembro as datas. Mas as escolas ainda não tinham essa coisa do circo estar lá dentro, teatro estar lá dentro profundamente. Poucas escolas tinham isso, né? Então, o que acontece é que abriu-se um campo para isso, mas a arte virou uma ferramenta pedagógica de controle, em sua maioria. Né? E o que a gente viveu lá naquela época, e eu acredito que até hoje a Casa do Teatro viva isso, porque foi uma coisa muito, muito bem implantada por nós lá, os brinquedos da arte, né? Como um movimento, um campo criativo que a gente vive, que as crianças vivem uma experiência junto com os educadores. Né? A gente estava lá junto, né? Os espetáculos de teatro, muitos de nós, a gente estava, as turmas dos menores, a gente estava junto. Criava personagens para estar junto com eles, É muito legal. Ali. O processo de criação coletiva real, né? Professores e alunos criando em conjunto. A gente no Teatrando, a gente procura estimular muito isso. Nós temos os nossos textos coletivos, né? Principalmente no Fundamental 1, e a gente bota todo mundo para, não só para racionalmente contar uma história, mas a gente bota todo mundo no palco e fala, turma, e aí, o que vai acontecer? E a gente começa a brincar com os estímulos, e as coisas vão surgindo, e aí a gente vai brincando e resgatando e formatando uma história para eles, né? E isso é muito legal porque você consegue perceber que fica muito natural, fica muito original, né? É um processo de vivência muito suave, né? O mais lindo de tudo isso, que eu tenho percebido durante esses anos, por eu ser uma educadora que pratica, porque eu estou em cena, né? Estou criando, compondo, é que esse movimento, né? Que a gente é um movimento de reconhecimento de um campo criativo interno inconsciente. Então, quando uma obra se concretiza, eu tenho uma percepção de que é a última parte, né? O último processo é quando ela se concretiza. É o processo de finalização de um reconhecimento para depois a gente lapidar. Então, esse campo criativo nosso, ele já está todo holografado, né? O nosso inconsciente, que eu chamo de fonte criativa, de nuvem portátil, a nossa nuvem portátil, né? Que quando a gente está numa configuração de grupo, vira uma nuvem portátil compartilhada, né? Um iCloud compartilhado, um Drive compartilhado. Então, a gente tem o nosso portátil,
Quando a gente está em grupo, fica compartilhado. Então, a gente compartilha, na verdade, memórias que ficam holografadas nesse campo inconsciente, na fonte criativa inconsciente. Então, as imagens vão se construindo de memórias que a gente tem, de livros que a gente lê, de músicas que a gente escuta, filmes, séries que a gente assiste. Então, as imagens vão ficando holografadas dentro da gente e vão criando vida própria. Então, as obras, né, elas já estão lá dentro. Algumas têm formato de poema, algumas têm formato de música, de longa-metragem, né, de quadro, de quadrinhos, de livro. E a gente, às vezes, passa uma vida sem saber que elas estão lá. Porque o nosso organismo, ele é poético, ele é musical, né, ele é dramatúrgico, ele é literário, ele é científico, ele é matemático. Então, a gente tem obras circulando no nosso campo criativo inconsciente e a gente nem sabe. Então, quando a gente entra num processo, como você falou, de criação coletiva, de experimentando via dinâmicas lúdicas, né? A gente vai conseguindo realizar essas obras que estão circulando dentro da gente e, num coletivo, vai ganhando ainda uma outra dimensão, que é maravilhoso, né? É muito encantador.